Então, bom dia a todos. Vamos continuar na nossa quinta aula, né? Essa é a segunda aula com o FreeRTOS. Então, o que aconteceu? Nas duas primeiras aulas, a gente fez uma revisão de conceitos mais básicos de linguagem C, não mais básicos, conceitos avançados de linguagem C, que a gente precisa para poder desenvolver um sistema operacional. Então, especificamente, ponteiro de função, né? Esse é a grande novidade das primeiras duas aulas. E aí a gente organizou esses ponteiros dentro de um vetor, de um buffer circular, de maneira que eu consiga deliberar quem que eu quero que execute em qual momento. Então, isso me dá a capacidade de poder escolher. Essa capacidade de poder escolher aliada a uma regra, então você cria uma regra, você vai usar do jeito que você quiser. Essa regra é o nosso scheduler. Então a gente começa a estruturar o SO. Na aula 3 e 4, né? A gente entrou na questão dos drivers. A gente começou a aula 3, a gente foi ver as questões de tempo. Aí, para isso, eu já preciso de apoio do sistema do processador. Eu preciso da interrupção. Não dá para fazer a estrutura do jeito que a gente viu de tempo sem eu ter uma interrupção, sem eu ter uma estrutura de interrupção. Na aula, então, a gente começou a ver algumas questões de hardware, né? Mas ainda escondidinho ali. E na aula 4, a gente viu as primeiras implementações de driver. Então, como é que esses caras funcionam baixo nível, como é que eu faço a ligação, e a gente montou uma estrutura, padronizou uma estrutura muito simples, muito incipiente, né? Mas para a gente ter uma ideia de como é que pode ser armazenado, como é que pode ser estruturado o processo com driver, né? Como é que o sistema operacional consegue acessar esses caras. É óbvio, não sei se para você já chegou a ficar óbvio, né? Mas os códigos que a gente passou até a aula 4, da aula 1 até a aula 4, eles são códigos de explicação. Então, eles não são códigos onde você vai usar na vida real, tá? Porque eles têm uma série de falhas que a gente não está cobrindo todos os casos. Então, quando a gente remove o processo, a gente não toma cuidado para saber se não tem mais nenhum, se está vazio. O nosso sistema ele tem um bug, se você remover todo mundo e não tiver mais ninguém executando, a coisa não roda mais, né? Isso é um bug do SO que a gente montou lá nas primeiras aulas. Mas, para explicar o conceito, funciona muito bem. Para ter agora um código comercial, um código usável, a gente migrou para o FreeRTOS na aula 5, né? Por dois motivos. Primeiro, ele é relativamente simples de explicar e a gente começa a ter um código open source que a gente pode abrir, pode olhar, pode ver o que está acontecendo, então isso é muito interessante. E é um dos mais utilizados do mundo, né? Então, nessa faixa de SO, nessa faixa de SO mais simples, né? Talvez seja mesmo o SO mais usado no mundo. Em número, deve ter mais dispositivo rodando FreeRTOS do que dispositivo rodando Windows. Porque qualquer torradeira dá para colocar instalar um FreeRTOS. Então, em questão de número, é bem possível. Então, e a outra questão, né? Então, uma questão é a utilidade, a vantagem do código, todas as benesses que a gente ganha usando o sistema desse jeito. E a segunda é que eu consigo migrar de uma plataforma cooperativa para uma plataforma preemptiva, sem me preocupar com o que a gente viu lá no finalzinho da aula 3, que é a troca de contexto. Então, eu tenho que tirar todo mundo da stack, salvar as informações de maneira adequada, migrar para outra stack e descarregar para que o meu processador comece a funcionar. Eu troco o processador. Para fazer isso, só dá para fazer em linguagem C. Tá? Não tem como fazer em outra linguagem. Desculpa, só dá para fazer em assembly. Não dá para fazer em outra linguagem. Porque eu vou precisar de usar os acessos a coisas muito específicas da CPU. E são coisas tão específicas que para cada CPU a gente tem que analisar e fazer o código em assembly diferente, de maneira coerente com aquele processo que a gente quer fazer. Então, para não ter que fazer isso na mão, até porque não é um negócio difícil, mas é um negócio muito trabalhoso. Você tem que obedecer as regrinhas, você tem que colocar tudo na ordem certa. Se você trocar qualquer duas variáveis, o sistema simplesmente para de funcionar. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente já está trabalhando com o sistema já pronto, né? Então, isso nos traz na aula de hoje, né? Fazer uma pequena
revisão. Aula 5, então a gente falou do SO de maneira geral. O que tem lá dentro? A gente comentou que o task, o list é obrigatório. Quase sempre a gente vai usar o kill. Esses dois depende muito da opção. Depende muito da plataforma. Mas é bastante comum. O cRoutine, ele implementa uma funcionalidade de corrotina que economiza memória, só que não é muito comum a gente usar hoje. Inclusive, não é mantida com o mesmo rigor que as outras coisas. Então, o pessoal está meio que abortando essa ideia. Já foi bastante útil quando os processadores eram um pouco menos potentes, agora já não faz tanto sentido. E aí a gente viu algumas questões especificamente da task, né? E a kill. A lista a gente não viu. Pelo menos não viu, não usou diretamente. Ele usa a lista para implementar aquela buffer circular das tarefas. Ele vai usar a lista para implementar as mensagens que vão ser transferidas através da kill. Então é implementação interna que ele usa para outras coisas. E por isso que a gente gastou um tempo lá no comecinho para falar do buffer circular. Né? Porque eu preciso de uma estrutura de dados que me permita fazer uma gestão relativamente rápida do sistema. Aqui ele implementou uma lista, vocês podem abrir o código e dar uma olhada como é que funciona esse cara. Então, esse é um panorama geral. A primeira coisa importante que a gente viu é a questão da memória. A gente comentou que todo o processo, na hora que ele é adicionado na memória, você tem o código. Então, você tem o código desse cara aqui, está em algum lugar na memória. Eu preciso permitir que esse cara funcione de maneira adequada. Então, ele vai ter as suas variáveis. Então, aqui ele vai criar as suas variáveis. Vai salvar esse espaço. Quando uma função chama outra função, eu tenho que salvar o contexto daquela função. Então, aqui também ele vai salvar o contexto. E todas essas questões que ele vai salvar, né? Esse pacote aqui, de maneira unificada, a gente vai chamar de processo. Então, processo não é só a função. É a função com as demais informações que eu tenho daquele cara. Existe um outro lugar, um vetor, uma lista, que a gente vai chamar de TCB, Task Control Block, que aqui ele vai ter um ponteiro apontando para esse lugar. E o meu sistema operacional, então, ele vai gerenciar através dessa lista. Ele vai procurar o cara 0, ele vai procurar o 1, ele vai procurar o 2, ele vai procurar o 3, ele vai procurar o 4. Então ele vai analisando cada um desses caras e vai verificando qual deles tem que executar. E esses caras indicam onde estão o código, onde estão as variáveis, onde estão as questões. Para armazenar isso, dá para fazer estático a partir do FreeRTOS 10. Isso é uma coisa bastante nova, tá? 2021, 2022, então é uma coisa bastante recente. A gente consegue fazer tudo estático. Então dá para não usar o malloc e o free. Até 2021 só usava o dinâmico. E aí a gente tem os nossos modelos. O que diferencia? Basicamente a capacidade de remover. Tem alguns que não conseguem remover a memória depois que você alocou. Tem alguns que remove, mas ele deixa a memória segmentada. E tem alguns que conseguem reunir a memória. Então você vai liberando. Na hora que tem 2 blocos adjacentes que foram liberados, ele vai lá e junta os 2. Então, sem remover é o RIP 1. A capacidade de remover é RIP 2. O 3 chama o do sistema operacional, na verdade chama o do compilador. Então, normalmente os compiladores em C, ele tem a implementação de malloc free própria dele, vai estar aqui. O 4, ele permite adicionar e remover. E adicionando e removendo, eu consigo reunificar o espaço, que é o que está mostrando aqui. Então, esse cara liberou esse. Ele vai conseguir reunificar. Né? E o 5 é igual ao 4, só que ele permite que às vezes você tem regiões de memória separadas. E aí eu quero... Porque até então, o RIP ele precisa de um vetor contínuo na memória. O RIP 5 não. O RIP 5 permite para a gente fazer em memórias separadas. Ele gerencia isso para a gente. Né?
A primeira implementação que a gente viu foi da task. Então, como é que a task funciona? A gente percebeu, né? A gente verificou que o padrão é receber um ponteiro para void. Por quê? Porque eu não sei o que a task vai precisar. Na hora que eu crio essa tarefa, eu não sei o que ela vai precisar. Então, eu vou passar alguma coisa para ela. Como é que eu passo? PyTorch padronizou o ponteiro para void. Eu pode receber qualquer coisa, eu consigo fazer um casting para qualquer coisa. Mas na hora que entra aqui, eu tenho que fazer o casting para o tipo de variável adequado. Então eu não posso receber esse PV parameters e sair usando o normal. Eu tenho que fazer a conversão do tipo dele para um char, para um ponteiro de inteiro, para uma string, ponteiro de uma estrutura, que a gente quiser fazer. Outra questão, a gente tem o nosso loop infinito, né? Os processos, como são cooperativos, faz sentido a gente começar a pensar neles como unidades autônomas. Então eu tenho um processo que toma conta da tela. Eu tenho um processo que toma conta do teclado. Eu tenho um processo que toma conta do driver de internet. Eu tenho um processo que toma conta da gestão do HD. Você vai ter os vários processos. E normalmente esses processos eles não querem ficar ligando e desligando toda hora. Então é muito comum a gente colocar esse loop infinito no processo. Para desktop seria mais ou menos como serviço. Então você sobe um daemon lá no Linux, sobe um serviço no Windows, aquilo é para rodar pro resto da vida, enquanto a máquina estiver ligada. Não vai ficar ligando e desligando toda hora. Então é mais ou menos essa a ideia que a gente tem aqui. Ah, mas não trava porque agora você tem um loop infinito? Não. Por que não? Porque eu consigo pausar o processo. O sistema operacional faz uso de implementações de hardware, especificamente a interrupção, para efetuar aquilo que a gente já discutiu, que é a troca de contexto. Então ele consegue tirar um processo e colocar outro. E funciona transparente para a gente. Né? A gente viu que os processos podem ter as diferentes modelos, né? De diferentes estados. Quando eu crio, ele está pronto para funcionar, ele é colocado aqui. O running, eu tenho um único processo por CPU. Então, se eu tenho duas CPUs, eu posso ter dois processos running. Se eu tenho uma única CPU, eu só posso ter um processo running. Então, esse cara é quem está em execução naquele instante. Se ele está em execução, tem duas maneiras, três, né? Vamos ser mais explícitos. Tem três maneiras desse cara parar de funcionar. Primeira, eu estava rodando, mas tem alguém com maior prioridade ou tem alguém mais importante. Alguma coisa desse tipo aconteceu, o meu kernel coloca esse cara para ready e pega aquele cara que tem maior prioridade e joga para running. Beleza, pausou o processo e depois volta. O processo não sabe que ele foi parado. Essa é uma coisa interessante. Se você não tiver dentro do teu processo medindo, perguntando o valor da hora, medindo o relógio, se você não estiver fazendo alguma pergunta relacionada a tempo, o teu processo não sabe que ele foi pausado. Ele simplesmente não lembra, não consegue perceber que ele foi pausado. Tem como perceber que ele foi pausado? Tem, mas eu preciso que o meu processo se preocupe com isso. Então, se fizer um processo normal, ele não sabe que ele foi pausado e outro cara executou. O meu processo pode decidir falar assim: olha, já tá bom, eu não quero mais rodar. Não quer dizer que eu liberei e nessa rodada tá tudo certo, eu só quero rodar depois. Isso é outra história. O que acontece é, eu não quero mais rodar. Fiz tudo que eu tinha que fazer, deixo aqui dormir quieto, não tem mais o que fazer. Aí o processo pode ser suspenso. Né? Se esse processo for suspenso, eu posso dessuspender esse processo. Resumir esse processo, né? Resume. E na hora que eu faço isso, ele volta para ready. Ele não volta para running. Por quê? Porque ele tem que passar no crivo das prioridades de novo. Vai que enquanto ele estava dormindo, suspenso, outro cara mais importante entrou na lista. Ele volta pro ready
Na próxima troca de contexto, esse cara trabalha. E a terceira abordagem é, ele está rodando, ele pediu alguma coisa, aquela coisa não está disponível, então ele vai ser bloqueado. Quando aquela coisa estiver disponível, ele é desbloqueado. Tá? Então, que tipo de coisas a gente já viu na aula passada na queue? O que a queue fez pra gente? Ela é uma lista que manda mensagem, então você tem lá suas posições, você manda mensagem de processo 1 para processo 2. Se a fila tá cheia, eu falo, sistema, eu quero escrever na fila. Ele fala, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ele bloqueou. Por quê? Porque tá cheia. Então espera alguém terminar de ler, aí eu te desbloqueio na hora que estiver disponível e você vai lá e escreve, né? Ah, mas e se nunca esvaziar? Né? Imagina que ela nunca vai esvaziar porque o outro cara nunca tira da fila. Tem um bug no teu código. Você está colocando item na fila e nunca tira. Ele vai travar? Vai. E o teu processo que pediu para escrever na fila, ele vai travar pro resto da vida? Vai travar pro resto da vida. E aí, como é que eu resolvo isso? Na hora que você pede para escrever alguma coisa na fila, você pode dar um timeout. Olha, eu quero escrever, mas eu te dou 10 minutos. Se não liberar, me avisa que eu vou fazer outra coisa. Olha, eu vou te dar 5 minutos, vou te dar 10 milissegundos. Vou te dar um tique. Ou você escreve agora, ou tá fora. Né? Então eu consigo fazer isso com uma fila. Outra coisa que a gente não comentou muito profundo, né? É a função de delay. A função de delay, na hora que alguém está rodando e fala, olha, espera um tempo, esse cara vai ser bloqueado. Por quê? Porque ele precisa de um recurso de hardware. Que recurso de hardware é esse? É um tempo, é um temporizador, é um timer. Olha, eu quero que você espere 20 segundos. Então tá bom, nesses 20 segundos, você pediu para eu esperar, eu vou te obedecer, eu vou fazer você esperar 20 segundos. Nesse tempo, não tem por que eu tirar você do running e colocar no ready, porque senão toda hora eu vou perguntar, e aí, já passou 20 segundos? E aí, já passou 20 segundos? Não. Eu jogo você no blockage e, entre aspas, você morre ali. Você fica preso ali durante 20 segundos. Depois de 20 segundos, o driver do timer acorda e fala, oh, lembra aquele cara que esperou 20? Então, já passou o tempo dele. Pode colocar ele no ready. E aí a gente consegue começar a amarrar esse processo. A gente viu um problema na aula passada. E eu tenho 2 caras rodando. E esses 2 caras querem escrever na mesma tela. Um cara quer escrever aqui em cima e o outro quer escrever aqui embaixo. Então vamos supor, eu quero escrever 1, 2, 3 e aqui embaixo eu quero escrever ABC. E é isso, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, ABC. Tá escrevendo. Lembra que o processo pode ser pausado independente do teu sistema. Então pode ser que o processo 1 está rodando, ele escreveu 1, 2. Vamos começar de novo, né? Ele escreveu 1, 2. Na hora que ele ia escrever o 3, dá a interrupção, troca de contexto e vai para o segundo processo. O que o segundo processo faz? Manda ir para a segunda linha, aí ele escreve A, B, C. Terminou, ele vai dormir e libera para o cara voltar a continuar funcionando. Aí volta para o primeiro. E aí o primeiro fala, olha, só faltava escrever o 3. Aí ele vai lá e escreve o 3. Ah, mas por que ele não escreveu em cima? Porque eu mandei escrever em sequência. Então, quando você só manda o LCD char ou o LCD data, ele escreve na próxima posição. Para mudar, a gente tem que usar aqueles LCD commands. Então, perceba que tem um problema aqui. E isso é o que a gente viu. Outra questão é esse cara daqui, para mandar o número 1 em ASCII, ele é o valor 49. Tá? Eu só calque.
49 em decimal, eu acho que é 11000001. Vamos lá. Científica não. Vamos lá. Programador. Não, desculpa. É, decimal. 49. Eu falei errado. É 00110001. Então vamos lá. Esse cara é 00110001. Ok? O que isso significa para mim? Essa é o padrão da codificação ASCII que a gente usa, a famosa tabela ASCII, para a gente apresentar essa informação de uma maneira que a máquina consegue entender. O LCD que a gente está usando, ele manda esse pacote e depois ele manda esse pacote. A letra A é 65. 65, se eu não me engano, é 01000001. Tá? Esse aqui é o valor de 65. O que acontece? Lembra que ele interrompeu aqui, no meio do 2 e do 3. Mas ele poderia ter interrompido aqui, entre a primeira e a segunda parte. Então, o que o LCD vai perceber? Vai chegar para o LCD esse cara, 0011, e interrompeu, vai chegar essa parte, 0100. Isso aqui é 48 mais 6. Não, 48 mais 4. Isso aqui é 52. Isso aqui equivale ao número 3, se eu não estiver errado. 49 é 1, 50 é 2, 51 é 3, 52 é 4. Equivale ao número 4. Então eu queria escrever o 1, interrompeu no meio do caminho, interrompeu aqui no meio do caminho do número 1, mandou metade do número 1 e metade da letra A. Chegou o número 4. Terminou? Não. Ele manda a segunda parte. Então agora ele mandou 0001 e volta. 0001. 001 é 16 mais 1. Isso aqui é 17. Eu não sei o que é 17. Agora vocês não estão vendo, né? Eu não sei o que é o 17 na tabela ASCII. Então, em vez de escrever A e B, ele escreve metade de uma coisa e metade da outra. E se eu mandar um comando, que a gente tem uns comandos que a gente manda, não é só texto que a gente está mandando para o LCD. Se ele quebrar no meio do comando, o LCD pode receber um comando errado e para de funcionar. Simplesmente para de funcionar. Que é o problema que a gente viu. Como é que a gente resolve isso? Eu vou ter agora vezes 2, vou encaminhar para um único processo e esse processo vai escrever no LCD. Mas como é que esses dois processos vão conversar com esse cara? Através da fila. Então a fila, eu mando coisa para ela, ela guarda, esse cara lê da fila e manda para LCD. Resolve o nosso problema. Funciona? Funciona. Não, o que a gente fez no laboratório, tá tranquilo. É uma solução razoável, mas não necessariamente pode ser a melhor solução. O que acontece é que eu passei ela primeiro para vocês aprenderem a criar processo, criar fila, que são coisas mais simples um pouquinho, antes da gente entrar realmente na nossa análise, né? Que é o problema que eu acabei de explicar para vocês. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável global. E por que a gente fala que variável global a gente não mexe? Por que variável global é ruim? Aqui, você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas talvez a gente nunca prestou atenção nisso. Primeiro, ela só vai ser ruim se você tiver dois loops infinitos e você está trocando esses caras. Então, imagina o seguinte, esse port P é uma variável que tem um monte de bit lá. E aí é o seguinte, o bit número 1 dele é um LED que fala terminou o processo. Então, você aperta o botão para começar alguma coisa, depois de um tempo ele vai lá, acende
e fala, olha, deu tudo certo. E o bit 4, 0, 1, 2, 3, 4, esqueci de colocar mais um bit, 8. O bit 4, que eu tenho o bit 1, aqui o bit 4. O bit 4, ele é o meu sistema de emergência. Imagina uma prensa. Você aperta um botão, ela desce, faz a conformação da chapa metálica e sobe. Na hora que está pronto para colocar a nova chapa, ela acende o LED e fala, olha, pode colocar o próximo. E se você esquecer a mão lá dentro? Você vai apertar o teu botão de emergência. E se esse cara tiver apertado, a gente liga o bit 4. O bit 4 é um sistema de segurança. Ele vai fazer tudo o que precisa para evitar que a coisa se atrapalhe, né? Para evitar que você vá ter um problema. Então eu tenho o port P, o bit 4 e o bit 1. Vamos lá desenhar. Eu tenho meu port P, o bit 4 e o bit 1. Olha o problema. E por que que isso é um problema? Essa função bit set, essa função bit clear, ela não é atômica. Isso quer dizer que, na verdade, lá em assembly, ela faz várias coisas. O que que ela faz? Ela pega o valor de port P, ele vai aqui, vai desligar. Então ele vai desligar o bit 0x, o 4 vai ser FD, se eu não me engano. Então é esse código que ele vai fazer. E aí ele vai salvar isso de volta no port P. Então o que que ele faz? Ele pega a variável, mexe e salva. Então imagina o seguinte, eu estou rodando a task 2. O meu contador chegou em 10. Então agora é para ligar o LED. O que que eu faço? Eu falo o seguinte, olha, qual é o valor do port P? Tá lá todo mundo 0. Vamos pegar lá, todo mundo 0. Ah, tá todo mundo 0. Tem que ligar o bit 1. Então o que que ele faz? Ele cria uma variável temporária que vale 00000000. Aí ele vai lá e vai ligar o bit 1. A minha variável temporária agora vai valer 00000010. Nesse instante, o cara apertou o botão de emergência. Aí trocou para a tarefa 1, porque a tarefa 1 tem mais prioridade, é botão de emergência, né? Então foi para a tarefa 1. Cara, apertou o botão. Alguém vai morrer. Então o que que você faz? Lê o valor do port P. Qual que é o valor? V2, aqui V1, né? V2, 00000000. Liga o bit 4, que é o bit de emergência. 00010000. O que que você faz agora? Salva de volta no port P. Opa, ligou esse bit. É o bit importante para a emergência. Depois que o T1 terminou de executar, volta para o T2. O que que é a única coisa que faltava o T2 fazer? Salvar essa informação. Na hora que ele salva, olha o meu problema. Esse cara que estava 1, ele vai sobrescrever com 0. Porque eu tenho uma variável compartilhada. E ela não é um processo atômico. Eu não consigo ler, modificar e salvar num único ciclo de clock. Então, como eu não consigo ler, modificar e salvar, eu posso ler o valor antigo, começar a mexer nesse valor, vai para outro processo, esse outro processo começa a fazer as coisas, modifica esse valor, e na hora que volta, eu estou usando o valor desatualizado. Então, isso é um problema grave para a gente. Não é só a questão da variável global. Se você tiver a gente já viu, o nosso LCD é um recurso que, de certo modo, acaba sendo um recurso global, digamos assim, né? Porque todo mundo vai mexer nele. Se todo mundo mexe, vai dar problema. Eu preciso de uma maneira para coordenar isso. Como é que a gente fez para resolver o LCD? A gente criou uma fila e todo mundo que quer escrever no LCD manda via fila para um terceiro processo. Como a partir de agora só tem um único processo que mexe nessa variável, eu não tenho problema.
A coisa ali não vai se atrapalhar. Então, toda vez que eu for escrever na variável global, eu preciso de um terceiro processo para servir de porteiro, você vai gastar recurso para arrebentar. Não vale a pena. Um outro exemplo, eu tenho um timer. Esse timer está contando um tempo de 0, 1, 2, 3, está contando a quantidade de segundos. E aí eu quero imprimir agora a informação de quantos segundos já se passaram. Para eu monitorar o processo que eu estou fazendo para saber se já chegou no fim, se não chegou no fim, se eu tenho que parar, ligar motor, desligar motor, fazer o que eu preciso baseado no time. E aí o meu relógio tá 299. Beleza, escreve no LCD. Ele vai lá escrever o 2, escreveu, opa, na hora que vai escrever o nome, gera uma interrupção, aumenta o teu valor, e o teu valor agora passa a ser 300. Volta da interrupção. Como mudou o meu valor, agora ele escreve o que estava faltando. Ele escreveu 200. Imagina, você vai tomar uma decisão baseada se é 299, se é 300, e do nada esse cara volta para 200. Ah, mas no próximo loop resolve. Pode ser, mas você pode tomar uma decisão muito errada aqui. Você pode ter efeitos catastróficos. Então, as variáveis globais, elas são bastante complicadas para a gente. A gente precisa ter uma noção de como elas estão funcionando, o que elas estão fazendo e protegê-las. O que acontece é que proteger, igual a gente protegeu o LCD, não funciona. Quer dizer, o gateway, né? Não funciona porque senão cada variável global você vai ter um processo a mais. Não vence. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar os mecanismos de sincronização. Os mecanismos de sincronização vão ser sistemas que vão me auxiliar para eu saber se eu posso ou não mexer naquela variável, se eu posso ou não fazer aquela atividade. Vamos lá. Uma interrupção, ela consegue demorar para executar uma atividade, né? Ou ela consegue delegar para uma tarefa, uma atividade, através de mecanismos de sincronizamento, de sincronia. Esses mecanismos de sincronização, eles vão fazer o seguinte: algo acontece e eu vou permitir ou não que alguém execute alguma coisa. E aí é onde a gente tem os nossos semáforos binários, os nossos semáforos contadores, as nossas filas, os nossos mutex, o famoso mutex, tá? Esses caras vão me permitir eu gerenciar essa sincronia. Perceba que a fila é um mecanismo de sincronia. Se você parar para pensar, a solução que a gente planejou para o exercício da aula passada eu mando um monte de coisa via fila e o LCD só vai responder a uma terceira tarefa que está olhando dessa fila. E ela vai pegando em sequência ordenada. Pega o primeiro, o segundo, o terceiro. Então ele está sincronizando as minhas informações. É exatamente isso que a gente quer ver. A primeira são os semáforos binários, né? O semáforo binário já está pronto no FreeRTOS. Tá? Eu consigo, através do ajuste, usar um semáforo em parceria com uma tarefa, eu consigo bloquear a tarefa e eu só desbloqueio quando alguma coisa acontecer. Aqui ele fala muito de interrupção porque é um dos principais mecanismos de funcionamento. Aconteceu alguma coisa na interrupção e a interrupção a gente não sabe quando vai acontecer, porque se a gente soubesse, não era interrupção, ele não está me interrompendo. Se a gente soubesse, ele estava me chamando. Então a interrupção, por natureza, de como ela é feita em hardware, ela acontece sem o programa principal saber. Então você está com o teu processo, você está rodando o teu processo, aí chegou nessa linha, você fala,
Aqui eu tenho que esperar o cara apertar o botão para eu ler a informação. Depois que eu ler essa informação, eu faço o que eu quiser. Em C, mete o nosso velho de guerra scanf. Scanf. O scanf, muita gente já deve ter usado o scanf de pause, né? Você põe o scanf ali, o programa trava esperando o usuário digitar alguma coisa. Notem, eu travei o meu programa. Né? Só que se eu travo e fico toda hora perguntando, e aí, já chegou? E aí, já chegou? E aí, já chegou? Tá gastando recurso à toa. Então, na verdade, quando você chama scanf, ele vai bloquear a tarefa. Ele bloqueia a tarefa. Depois que ele bloqueia a tarefa, ele espera o kernel do Windows, ou do Linux, ou do FreeRTOS, perceber que uma atividade foi pressionada, uma tecla foi pressionada, ele lê essa tecla e manda para o processo. Então notem, eu estou pausando aqui e eu estou esperando aquele evento acontecer. Então o semáforo é igual o semáforo da rua. Você para no cruzamento e espera alguma coisa acontecer para você poder usar o cruzamento. A ideia aqui é a mesma. Né? É mais comum, não é que é mais comum, o uso regular dele é normalmente como uma task e como uma interrupção. Porque se eu tenho uma task que quer conversar com outra task, você manda uma mensagem na fila e tá tudo certo. Aqui, normalmente, você vai usar isso para interrupção. Então, tá aqui um exemplo bonitinho. O semáforo binário é uma variável global. Rodrigo, mas você falou que não pode ter variável global? Não pode. Mas fazer o quê, né? Então, já vou explicar isso com calma. Então, o semáforo é como se fosse uma variável global. O task handler vai perguntar: posso usar o variável? Você vale 1? Como é que ele faz isso? Ele dá um take. Eu posso usar? Então, você olhou se a variável é 1. É 1? Não. Está vazio. Então, o que acontece com a task? Ela fica pausada. Ela não executa mais. Ela fica bloqueada. Alguém, quando chegar a informação, ele vai lá e dá um give. Ele fala, olha, quem precisar usar, já chegou, pode usar. E aí, então, o meu task handler pega esse token e começa a usar. Óbvio que depois dele usar, ele tem que dar um give de volta para liberar o processo. Ele já usou e já funciona. A criação é muito parecida com a fila. Então a gente tem lá a criação. Você chama a funçãozinha semáforo create binary. Ele devolve pra gente um handle. Ele vai devolver um handle pra gente. Esse handle é o cartão de visitas desse semáforo. Então, quando eu precisar pegar esse semáforo, eu pego esse cartão e pergunto, olha, posso usar já? Aí o cara fala, pode. Se você não estiver mais usando o semáforo, você pode deletar o semáforo, né? E as funções para manipular esse cara. Semáforo take. Então eu vou tentar pegar o semáforo para usar. Tem um take especial quando você está dentro da interrupção. Eu já vou comentar rapidinho em alguns slides para frente por que isso, mas você tem que tomar cuidado. Se você estiver usando uma função normal, você dá take. Se você estiver dentro da interrupção, você dá um take from ISR. E o give devolve e devolve dentro da interrupção. Com isso, eu consigo gerenciar e aí todo mundo consegue usar. Rodrigo, dá para fazer então usar esse cara lá no nosso LCD? Toda vez que eu quiser usar, eu pego, uso e devolvo? Pode. Se eu peguei, ninguém mais usa. É exatamente essa a ideia do lab dessa semana. Aí a gente vai dropar a kill, né? E vai usar agora o semáforo, né? Então, a gestão de recursos. Até agora a gente só pensou em variável global. Mas tem três questões diferentes. Então, eu tenho variável global, que a gente já viu que dá problema. A gente tem
periférico, o LCD, a gente viu que dá problema, e um que a gente ainda não viu, code sharing, né? O que acontece? Eu tenho um código que ele é executado por várias funções. Se ele não for bem feito, eu pauso aquele código no meio do caminho, na hora que eu vou executar ele de novo em outro lugar, ele usa as variáveis temporárias do primeiro processo. E aí ele estraga tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa de dispositivos, né, de códigos que sejam capazes de serem utilizados mais de uma vez. Tem técnicas para a gente fazer isso, tá? Se você precisar, obviamente, desse tipo de processo. Então a gente tem 3 questões. Aqui eu estou só reapresentando, né? Eu tenho um código em C, um contador que soma 10. Em assembly, ele vai carregar o R, o acumulador R, com o valor do counter, que está lá no endereço 1234. Ele vai aumentar 10 no R e vai salvar esse cara de volta lá no counter, né? Isso não é atômico, então isso dá um problema grande pra gente. Aqui está a situação, né? A tarefa A está rodando, pausa, começa a tarefa B. Aqui um exemplo, né? A tarefa A começa a escrever, digite o seu password no display. E enquanto ela está escrevendo, pausa aqui. A tarefa B escreve erro de comunicação, volta para a tarefa A e ela termina de escrever. Na hora que você olhar no display vai estar Enter your past communication errors word in the display. Que é exatamente o que a gente viu. Então isso é acesso. Então aqui a gente está falando de variáveis globais, aqui de acesso, e funções que são thread safe, né? A função para ser thread safe ela tem que proteger o uso das variáveis. Um exemplo de função não thread safe. Tá aqui, ó. O que esse cara está fazendo? Eu falo assim, olha, me devolve o dia. O que ele vai fazer? Eu tenho uma variável global, uma struct tipo date, tá? Tipo D. Eu vou pegar o dia, vou salvar no day. Vou pegar o mês, vou salvar no mês. Vou pegar o ano, vou salvar no ano. Beleza. Então estou salvando todo mundo. Qual que é o problema? 31 de dezembro de 2024. Né? Eu pergunto, que dia que é hoje? 31. Que mês que é hoje? 12. Que ano que é hoje? Acabou de mudar o segundo. E virou 2025. Então, 2025. Por um segundo, o teu sistema acha que ele está em dezembro de 2025 e não mais em dezembro de 2024. Imagina esse bug dentro de um sistema bancário. Toda mudança de ano, algumas ordens, em vez de serem executadas naquele dia, são agendadas para o próximo ano. Vai ser um pandemônio interessantíssimo de ver o pessoal tentando resolver isso. E notem, não parece que tem problema. Por quê? Porque esse cara não é seguro para ser usado em diferentes threads. Eu vou ter um código, um problema desse código, e aí eu tenho que proteger. A gente protege com uma ideia de lock and unlock. Então, toda vez que eu for usar, eu travo para ninguém mais encher a paciência e depois eu destravo. Ou aqui dentro eu travo e destravo. Então, eu posso travar toda vez que eu for usar, ou eu posso travar toda vez que eu chamar a função. Já fica dentro da função. Rodrigo, qual que é melhor? Esse aqui é mais a prova de erro. Esse aqui, se você souber muito bem o que você está fazendo, você pode economizar algum tempo de velocidade. O que quer dizer que você nunca faz isso, tá? Porque a gente é programador, a gente não sabe o que está fazendo. Então, a gente vai usar sempre esse modelo aqui. Então, o que é isso? Esse lock e unlock. Isso é o que a gente chama de seção crítica. É uma região, se eu não tomar cuidado, na hora que eu entrar
naquela posição, na hora que eu entrar naquela região, eu posso ter problema. Então é uma região de código que eu só posso ter um, né? Então, esse cara é o Highlander. Só um cara pode usar isso aqui. Não pode ter dois, tá? Para que isso seja thread safe, para ele ter essa estrutura. Então, a maneira que a gente pode fazer isso é através do lock e do unlock. Permitir que somente uma pessoa entre num determinado momento naquela região. Como é que a gente faz isso? Existem diversas maneiras, tá? Que elas vão encaixar em 3 grandes grupos. Eu posso ter um grupo bruto, ignorante, desabilitação e interrupção. Tem um grupo, grupo porque tem várias implementações diferentes, né? O primeiro é desabilitação e interrupção. O segundo é desabilitação da troca de contexto. E o terceiro é compartilhamento de recurso global. Tá? Vamos ver qual que é o primeiro. É esse cara daqui. O que ele está fazendo? Eu tenho 2 funções que o FreeRTOS me entrega. Tá? Essas funções são o task enter critical e o task exit critical. E essa função, task enter critical e task exit critical, ele desabilita as interrupções. Todas as interrupções. Tem uns detalhezinhos, mas não vamos entrar em implementação perfumaria, tá? A gente pode interpretar dessa maneira. Ele vai desabilitar todo mundo. Se eu desabilito a interrupção, quando o cara aperta o botão, o kernel para ler aquele botão? Não, porque eu desliguei a interrupção. Eu perco aquele pressionamento de botão. Se você continuar com as interrupções desligadas pro resto da vida, você vai perder. Se você voltar a ligar depois, o que vai acontecer é que vai demorar um pouquinho e você já pega de novo. Na hora que você chamar o exit critical, ele vai te dar a possibilidade de pegar as interrupções que você perdeu. Ele vai começar a gerar as interrupções normal, tá? Então você vai gerar um pequeno atraso no atendimento das interrupções. Isso pode ser um problema, mas nem é o mais crítico. Qual que é o crítico? Literalmente crítico, né? Você desabilitou a interrupção. Na hora que você desabilita a interrupção, eu não atendo as interrupções de botão, de teclado, tal, não sei o quê. Rodrigo, o que mais que é interrupção? Você não falou que a gestão dos processos, aquele negócio do tempo, era até a interrupção do timer? Então, se eu fizer isso aqui, a interrupção do timer não acontece mais? Não. Então, ele não troca de processo? Não. Então, se eu chamar esse cara e dentro desse código tiver um bug que entrou no loop infinito, travou tudo? Travou tudo. Como é que eu recupero? Reset. Né? Você nunca teve que levantar da sua mesa 2h30 da manhã que você tem que entregar um trabalho, né? E a internet acabou, caiu a internet, aí você levanta 2h30 no frio típico de julho daqui de Itajubá. E aí você tem que ir lá na sala para resetar o roteador. Então, aconteceu alguma coisa nesse nível. Ele travou e eu preciso resetar. Tem mecanismos, a gente vai ver isso na aula que vem, alguns mecanismos que ajudam a gente a conviver com isso sem muito estresse. Mas, via de regra, não tem o que fazer. Usou Enter Critical e Exit Critical, eu tenho que tomar um cuidado com esse código, porque o que eu fizer aqui, o sistema vai obedecer. E aí, você tirou todas as proteções. Né? Você foi lá no circo, o cara vai andar lá com o monociclo em cima da corda e eles arrancaram a rede de proteção de baixo. Se ele cair, ele vai morrer. É isso. Então, eu tenho que tomar um cuidado com esse código. O que acontece é que tem coisas que eu preciso fazer isso daqui.
Se você tem uma interação entre interrupção e processo, pode não ser suficiente as outras duas medidas. Então a gente precisa fazer isso daqui. Onde que ele usa o enter critical e o exit critical? Para criar para criar o semáforo. Depois eu vou juntar as duas coisas pra gente. Então esse é um método grosseiro, tá? Funciona. Funciona. Dá certo, mas é grosseiro. Você tem que tomar um cuidado. Dá pra eu escolher uma quantidade, uma prioridade para algumas interrupções não serem pausadas e outras sim. Né? De qualquer jeito, o código, essa região, tem que ser muito pequena. É um código que você conhece, que você toma muito cuidado, que você está testando várias vezes, não é um código que você vai mudar. Então, um código pequeno, simples, bem revisado, ele não vai dar pau. É que você consegue fazer isso e funcionar. Mas a gente precisa montar essa estrutura. Então, com a desabilitação das interrupções, eu consigo gerenciar tudo o que a gente falou até agora. Eu consigo garantir que a interrupção não vai me atrapalhar. Eu consigo garantir que um processo não vai mexer no recurso, porque eu desabilitei a interrupção, eu desabilitei a troca de contexto. Aquele cara nunca vai ser executado enquanto eu não habilitar novamente. E se eu tiver um código compartilhado, o mesmo código que executa em dois lugares. Imagina que você abre duas telas do Word. Aí você vai na primeira tela, seleciona um texto e põe vermelho. Aí ele pinta de vermelho o segundo texto. O que está acontecendo? Tem uma variável global, uma parte do código, que mexe nesse cara, independente da instância do código. Como é que eu evito isso? Uma maneira é desabilitar a interrupção. Então, via de regra, a gente não usa. Tá? Eu não uso. E eu espero que vocês não usem. Por quê? Porque eu sou burro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer coisa errada. Então eu não vou usar esse cara. Deixa que gente mais inteligente faça quando ele precisa. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Segundo, pausar o escalonador. Agora eu tenho um task suspende all e um task resume all. Vamos voltar rapidinho? Rapidinho, vai levar meia hora. Tá aqui. O que eu tô fazendo? Olha, tem um monte de gente no Ready. Tem um monte de gente que quer executar. O que você fala? Manda todo mundo para essa caixinha. Galera, fica quieto que só eu que vou rodar agora. Se eu mandei todo mundo para cá, o que acontece? Só o cara que estava rodando vai continuar rodando. E na hora que der a troca de contexto e for pegar o próximo, ele vai pegar o mesmo cara, porque não tem mais ninguém. Então, se não tem mais ninguém, você sabe que é o único. Você sabe que é o único, você tem certeza que você pode mexer onde você quiser, que não vai ter problema. Essa é uma abordagem menos crítica, porque eu peguei todo mundo e joguei no suspende. Mas eu não desabilitei as minhas interrupções. Então continua acontecendo troca de contexto, continua contando o tempo, continua medindo os botões, continua escrevendo no LCD. Então, continua recebendo mensagem via serial, via internet. Por quê? Porque isso tudo vem via interrupção. Então ele não atrapalha igual desabilitar a interrupção. Então esse cara é mais suave. Ainda é pauleira. Por quê? Se o processo que chamou suspende all, ele trava, ninguém mais roda. As interrupções continuam acontecendo. Então, parte da funcionalidade do teu sistema, parte mais baixa, vai continuar executando. Mas teu sistema está travado. Aquele processo
travou, nenhum processo mais executa, você tem ainda algumas funcionalidades, não todas. Então ele é menos crítico. Então a chance de você fazer uma coisa muito ruim aqui diminui pra gente. Vamos voltar lá. Thread safe. Pausa escalonador. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar um certo cuidado, porque na hora que eu faço isso, eu pauso todo mundo e só eu fico rodando. É menos pesado que a primeira abordagem. Normalmente, ou pelo menos assim, eu nunca usei esse cara, tá? Eu prefiro sempre trabalhar com a terceira opção que eu vou mostrar para vocês agora. Mas se você tem um pedaço de código que tem que executar do começo ao fim, ele não pode ser interrompido por outros códigos, pausar o scheduler pode ser mais interessante do que desabilitar as interrupções. E funciona legal. Porque você pausa todo mundo de rodar. E só você roda. Então esse seria o cenário. Eu quero rodar e não quero que mais ninguém rode. Não é que, tem duas pessoas que querem mexer com alguma coisa. Não, não. Só eu quero rodar. Então essa seria o cenário que eu preciso ou de pausar o escalonador ou desabilitar a interrupção. Desabilitar a interrupção é muito puxado. Então, pausar o escalonador pode ser mais interessante. O nosso terceiro modelo é o Mutex. Tá? O Mutex é um tipo especial de semáforo binário que serve para nos ajudar a proteger um recurso compartilhado. Então, o nosso LCD deu problema. Como é que eu gerencio isso? Você vai colocar um semáforo. O funcionamento é esse. Ele já começa com o token. E nota, tem a tarefa 1 e a 2, as duas que eu escrevi no LCD. A tarefa 1 fala, posso escrever? Aí eu peguei o token, eu dei um take. Na hora que eu tô com esse cara, beleza, eu vou lá e uso. A tarefa 2 pergunta, posso escrever? Não, porque a tarefa 1 já está executando. Então, ela fica esperando. Na hora que a tarefa 1 devolve, a tarefa 2 pega e aí ela consegue executar. É importante, e é a última frase dessa lista aqui, o Mutex não protege nada. Tá? Algum de vocês já viu na rua, tá? Aí em qualquer lugar, você está dirigindo, você já viu um semáforo proteger de um acidente? Não. O semáforo não protege acidente. Ou você viu um cara a 80 por hora ia atravessar o semáforo no vermelho, aí saiu um bracinho do semáforo, foi lá dentro do carro e puxou o freio de mão para que o cara parar. Não, o semáforo não protege. O que protege é o respeito que todo mundo tem pelo semáforo. Então o Mutex ou o semáforo, eles não protegem. O que protege é a disciplina do programador. Meu programador é tudo indisciplinado. Como é que eu resolvo isso? Aí você põe um semáforo que sai uma mão e puxa o negócio. Quem que é esse? Desabilitar a interrupção. Né? Tem um videozinho de uma barreira com ultrapassagem de carro. O pessoal usa na borda do México com os Estados Unidos. Se o carro passa em alta velocidade pelo guichê de checagem, lá na frente levanta uma rede e o carro acerta na rede e para. Esse é o semáforo que proíbe a passagem. O que é isso? Desabilita a interrupção. Eu estou cortando o acesso. Então aqui eu preciso tomar cuidado com o desenvolvimento de como eu estou fazendo isso. Se a gente fizer bem feito, e é o que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue ter um nível de proteção muito bom, sem se preocupar demasiadamente se isso aqui vai dar muito problema ou não, tá? Então, tem aqui os nossos semáforos. Como é que funciona o semáforo? Esse cara é uma variável global.
Rodrigo, você falou que variável global não pode. Mas fazer o quê? É isso mesmo? Se quer na variável global, a tarefa 1, ela vai fazer o seguinte. Se a minha variável global for igual a 1, eu posso entrar e fazer o que eu quiser. E aí eu tenho a minha tarefa 2. Se a variável global é igual a 1, o que eu faço? Variável global igual a 0, porque agora eu estou usando ela. Aí faz tudo. E no finalzinho eu coloco variável global é igual a 1. Então a chave não é aqui, a chave vai ficar aqui embaixo. E essa região no meio, eu executo o código que eu quero executar. Aqui é a mesma coisa. Se variável global for igual a 1, variável global recebe 0. Executa o que é importante. Opa. Variável global recebe 1. E beleza. Então nota, os dois caras estão... O respeito que eles têm por essa variável é que me permite garantir se ela vai funcionar ou não. Né? Qual que é o problema? É uma variável global. Olha que coisa pandemônica, né? Estou executando a tarefa 1. A variável global é igual a 1? Então entra. Na hora que eu entro, você vai fazer o quê? Você vai colocar ela valendo 0. Só que antes de você colocar ela valendo 0, o que acontece? A tarefa 2 começa a funcionar. Ele pergunta, é 1? Porque você ainda não diminuiu ela para 0. Então ele entra e muda para 0 e começa a executar. Se no meio desse caminho, por algum motivo, voltar para lá, esse cara já está dentro do if. Ele vai colocar para 0 e vai todo mundo executar junto e vai dar o problema. Então, como é que eu gerencio isso? Tem várias maneiras, tá? Tem algoritmos de hardware e tem algoritmos de software. O que é... Eu não tenho esse E, não. O que é um algoritmo de hardware? É o if do mesmo jeito, só que antes do if, o que você faz? Disable interrupt. E depois do if? Enable interrupt. Então vai ser isso aqui, ó. Disable interrupt. If v igual a 0 ou v igual a 1, v igual a 0. Enable interrupt. Cara, isso aqui não vai travar. Isso aqui o código é muito simples. Então não tem problema eu desabilitar e habilitar. E como eu desabilitei e habilitei, eu vou pegar esse cara e vou dar um nome especial para ele, que é o quê? É o take. Quando você pede um semáforo, quando você pede para usar um mutex, um semáforo, ele faz exatamente isso. Desabilita, vê se pode usar, fala que está usando e habilita. Como está desabilitado, não corre o risco de no meio desse cara outro cara usar. E funciona belezinha. Se você não tem acesso ao hardware, dá para fazer em software? Dá. Tem uma série de algoritmos. Esse aqui é um algoritmo simplesinho. Esse aqui é do Peterson, né? Que é bem interessante. O que ele está fazendo? Eu tenho duas flags que fala se eu posso ou não executar. Essa é do processo 1, essa é do processo 2. Então, vamos lá. Na verdade, ele chamou de processo 0 e aqui ele chamou de processo 1. Processo 0. Então, começa todo mundo com 0. Ninguém quer rodar. Processo 0. Você quer rodar? Quero. Então, passa a vez pro outro cara. Eu quero rodar, mas eu vou deixar o outro rodar primeiro. Enquanto o outro cara quiser rodar e for o tempo dele, fiquei esperando. Então, na hora que você preemptivamente, antes da coisa acontecer, passa a vez pro coleguinha, não dá pau. Por quê? Lá no final, tá vendo aqui, ó, flag 0 igual a false? Aqui tá vendo flag 1 igual a false? Na hora que o processo 1 terminar de executar, ele vai mudar essa condição. Olha, eu não preciso mais. Você estava esperando? Então pode ir executar o que você quer. Então eu sempre passo a vez para o cara do lado. Como eu faço isso? Usando essa estrutura, se você fizer uma análise, mas eu vou ir linha a linha, tentando ver
Em qual linha que se eu mudar pro cara do lado vai dar problema? Nenhuma linha. Por quê? Porque não acontece de eu tá tentando executar e o outro cara tá tentando executar. Porque eu deixo o outro cara e ele deixa eu. Eu só consigo executar se ele me deixa. E se ele me deixa, ele não quer executar, então não vai dar problema. Só que é um código bastante puxado aí, né? Isso para 2 processos. Se você tiver mais de 2, você vai ter que fazer as estruturas inteiras. Então não é uma coisa assim tão trivial de só implementar e colocar para funcionar. Como é que o RTOS, o FreeRTOS faz? O FreeRTOS, quando você pede para criar um mutex, o que ele cria para você? Uma fila. Olha que interessante. Você vai criar um mutex, você passou o handle do mutex, ele vai criar uma fila pra gente. E como eu começo cheio, ele vai lá na minha fila e dá um send. Lembra que ele tem que criar e colocar a bolinha? Então ele vai lá e deu uma linha. Então agora eu estou usando a mesma fila, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Essa é uma fila que só tem uma posição de memória. E aí o que ela faz? Se quiser executar, ele tenta ler da fila. Se ele conseguir ler, ficou vazio, posso executar. Se não quiser, eu ponho lá e devolvo para outra pessoa poder funcionar. Mas por que isso funciona? Você só não está passando o problema para o outro? Tô. Nossa, eu quero resolver o problema do mutex. Para resolver o problema do mutex, eu estou criando uma fila que tem uma posição de memória. Essa posição tem uma variável que vai me falar se pode ler ou não pode ler. É isso. Agora, como é que eu crio a fila? Vamos lá. Tá vendo aqui o generic send? Eu vou mandar alguma coisa para minha fila. Eu vou mandar. Então aqui eu tô mandando o send, que é esse cara. Tá vendo aqui, ó? E o generic send. O que ele faz? Blá, 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 blá. Task enter critical. Então ele cria um código pequeno, bem organizado, bem debugado. Isso aqui já tem vários anos. Ele tá bem robusto. E o que ele faz? Para eu poder ler o valor da minha fila, eu desabilito as interrupções. E aí eu tenho certeza que eu vou conseguir escrever na fila sem ninguém me atrapalhar. Então eu consigo escrever sem ter nenhum problema ao longo da minha fila inteira. E aí, como a fila já implementa dessa maneira, em vez do cara criar uma outra estrutura para o mutex, ele falou, mas deixa eu fazer um mutex, vai ser uma fila que só tem um elemento. Beleza, resolveu. E o binário, o semáforo binário? A mesma coisa, é uma fila que só tem um elemento. E o semáforo contador, eu acho que eu não cheguei a comentar dele. É uma fila que tem vários elementos. Então, imagina que você tem 3 processadores, então 3 processos podem executar ao mesmo tempo. O primeiro vai lá e fala assim, posso executar? Pode. Aí você tira um elemento da fila. Ou 2. Posso executar? Pode. Você tira mais um elemento da fila. Posso executar? Pode. Tira mais um. Chegou o 4º processo. Posso executar? Não. Fica esperando que agora acabou. Na hora que qualquer um daqueles primeiros caras devolver, a fila passou a ter alguma coisa e aí ele passa a vez para outra pessoa. Então a implementação ele faz usando a desabilitação de interrupção. Funciona belezinha, tá? A gente tem uma vantagem que ele já implementa uma e já serve para todo mundo, certo? Deixa eu ver. Então, como é que eu crio o meu mutex? Você chama a função createMutex, que na verdade ele vai criar uma fila. Não sei se está aqui. Aqui está o initialize. O initialize ele já dá um generic send. O createMutex lá dentro dele também ele dá uma criação da fila. E aí você dá um semáforo take, passa o nome do semáforo que eu quero gerenciar, dá um semáforo give, fala só, já te usei, não preciso usar mais.
Então você dá um give nesse cara daqui. Na hora que você está fazendo um take, você vai esperar para poder usar algum recurso. Então você pode falar, olha, eu vou esperar durante 30 segundos. Se em 30 segundos não devolver, aí você olha o resultado desse código e fala, terminou e ele não me deu o mutex. Então agora eu vou ver o que eu faço. Né? Ou terminou e ele me deu o mutex. Se ele me deu o mutex, então agora eu posso usar bonitinho a informação do jeito que eu quero. Quando a gente usa cada um daqueles caras, né? Se você estiver usando um recurso entre uma task e uma interrupção, a única maneira é desabilitar a interrupção. Se tem uma task e uma interrupção que precisam conversar, a única maneira é usar o desabilitar a interrupção. Rodrigo, mas você falou que você não usa isso? Não. Por quê? Porque é crítico. Então, na verdade, o que eu faço? A interrupção precisa conversar com uma task, eu crio uma fila, mando para a fila e a fila manda para a task. A task vai lá e lê da fila. Por quê? Porque a fila, ela desabilita a interrupção. A gente viu lá o task enter critical. Então, a única maneira é desabilitar. Só que eu deixo que a fila faça isso para mim. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou fazer alguma cagada em algum lugar e vai dar problema. Se você só está conversando entre tarefas, a melhor maneira de proteger é o mutex. Tem 2, 3 tarefas que estão usando, aí você usa esse cara. E em casos muito específicos, você pausa o scheduler. Quando? Quando você tem um código, por exemplo, uma lock, ou você tem alguma biblioteca externa que alguém deu para você e você não sabe se ela é bem escrita, se ela não vai ter problema de ficar trocando de processo e dar problema. Imagina que você pega uma biblioteca de cálculo, ela calcula, ela lê a voz, ela lê o áudio e transcreve no texto. Para você, uma Alexa da vida, tá, alguma coisa assim. Imagina que tem mais de um processo que está tentando fazer isso. Você pegou o código externo. Corre o risco da primeira rodada começar a traduzir, na hora que você executa a segunda, ela dá problema? Pode. Aí, nesse caso, você vai pausar o escalonador. Por quê? Porque é um código externo, você não tem noção do que está acontecendo, tá? Mutex e semáforo binário. Rodrigo, qual que é a diferença de mutex e de semáforo? Nenhuma. Se você olhar o código do semáforo binário, ele cria uma fila e manda o valor para a fila. Se você cria um mutex, ele cria a fila e manda o valor para a fila. Mas então, como é que ele... Por que são duas coisas distintas? Elas são distintas porque a gente usa em contexto diferente. Tá? Elas são... O funcionamento, no final das contas, ele é idêntico. O código dá para implementar idêntico. No caso do FreeRTOS é o mesmo código. Os dois caras são exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece é que eu uso de maneira distinta. Tá? Então vamos lá. O que é o mutex? O mutex é um mecanismo de trava. Quando você tem algum recurso que você quer usar, eu vou ficar travado esperando aquele recurso. E por que é interessante separar isso? Porque dá para fazer diferente, tá? Dá para fazer implementação de código diferente de mutex e de semáforo. Então você pode ter, por exemplo, se você tem suporte de hardware, normalmente em dispositivo mais simples não tem. Se você tem, por exemplo, uma MMU, que é um Memory Management Unit, você consegue gerenciar a memória e bloquear o uso. Tá? Aí eu posso implementar um mutex um pouco diferente. Habilitou o mutex, ele vai lá na MMU e troca os endereços. Tá? Então dá para implementar diferente. Como aqui a gente não tem, o código dos dois é igual. E na maioria das vezes, se você usar o mutex para resolver um semáforo e o semáforo para resolver um mutex, você não vai ter muita diferença. O que acontece? O significado disso é diferente. Quando a gente está trabalhando com o mutex,
Eu estou preocupado em um recurso que eu quero acessar e só uma pessoa pode acessar. Então tem várias pessoas que querem usar aquilo e só uma pessoa pode executar usar aquilo de uma única vez. Já o semáforo é um mecanismo de sinalização. Você vai ter vários processos e o processo 1 vai esperar o processo 2 terminar. O processo 2 vai esperar o processo 3 terminar. O processo 4 vai esperar o processo 5 terminar. Tá? É uma sinalização. Então, na hora que você está escrevendo como esse conceito, você vê escrito mutex, você já sabe o que está acontecendo. Você tem uma ideia muito boa do que aquele código significa. Ah, é um semáforo. Não, então aqui ele está preocupado com sincronia de atividades, não é com proteger um determinado recurso. Tá? O que acontece é que a maneira que a gente faz para proteger os dois pode ser do mesmo jeito. O código pode ser do mesmo jeito. E daí a confusão. E a confusão é digital porque se você usar um no lugar do outro, é capaz de funcionar. Qual que é o problema? A manutenção do código vai ser prejudicada e você não vai passar a ideia correta. Né? Você não vai conseguir passar a informação correta. Em cenários mais complicados, onde você tem 3, 4 semáforos, mais 2 mutex e o processo precisa de usar uma combinação desses caras, você pode ter problemas se você começar a misturar os conceitos. Não é tão crítico assim, mas você pode ter problema. Então, esses caras é mais uma questão de intenção. Não é necessariamente implementação. Dependendo do hardware, você vai ter algumas diferenças de implementação. Mas não necessariamente você vai ter isso. Tá joia? Então, fechamos por hoje. Eu vou fechar a apresentação aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, eu fico aí mais um tempo para atendê-los. Joia? Obrigadão.